Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 6. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 60 côvados de comprimento por 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 20 côvados, e avançava 10 côvados à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interno, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 5 côvados de largura, o andar intermediário, 6 côvados, e o terceiro, 7 côvados. Ele fez beirais de apoio nas paredes externas do templo, de modo que nada precisasse ser inserido nas paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de picareta, nem de nenhuma outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim, Salomão construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. Ao longo de todo o templo, fez as salas laterais. Cada uma delas tinha 5 côvados de altura e estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. A palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se seguir os meus estatutos, praticar as minhas ordenanças e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai, Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim, Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o assoalho do templo com tábuas de junípero. Separou 20 côvados na parte de trás do templo, revestindo a parede com tábuas de cedro do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 40 côvados de comprimento. O interior do templo era de cedro, com ornamentos entalhados em forma de cabaça e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Ele também preparou o santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 20 côvados de comprimento por 20 côvados de largura e 20 côvados de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu o altar de cedro. Salomão cobriu de ouro puro o interior do templo e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do santuário interno. No santuário interno, Salomão esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. As asas dos querubins mediam 5 côvados de comprimento cada uma, 10 côvados da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 10 côvados. Ele colocou os querubins com as asas abertas dentro da sala interna do templo. A asa de um querubim encostava em uma parede e a do outro encostava na outra. As outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu de ouro os querubins,
Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, esculpiu querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na parte externa do templo. Para a entrada do santuário interno, fez portas de madeira de oliveira com batentes de 5 lados. Nas 2 portas de madeira de oliveira, esculpiu querubins, palmeiras e flores abertas, e revestiu de ouro batido os querubins e as palmeiras. Para na entrada principal do templo, também fez pilares quadrangulares de madeira de oliveira. Fez também 2 portas de madeira de junípero, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de palmeiras e de flores abertas nas portas, e revestiu-as com lâminas de ouro. Construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Zive, do 4º ano. No mês de Bul, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado com todos os detalhes de acordo com o seu projeto. Salomão levou 7 anos para construí-lo. 1 Reis, capítulo 7. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 100 côvados de comprimento, por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais se apoiavam vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas em 3 fileiras, uma em frente da outra. Todas as portas e todos os batentes eram retangulares, dispostos de 3 em 3, um em frente do outro. Fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento por 30 côvados de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde fazia julgamentos, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. O palácio para a sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedras lavradas de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas, com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior. Algumas mediam 10 côvados e outras 8 côvados. Na parte de cima, havia pedras lavradas de qualidade superior, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão havia recebido sabedoria, entendimento e conhecimento para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 18 côvados de altura por 12 côvados de circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 5 côvados de altura, conjuntos. De correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis, no alto das colunas do pórtico, tinham o formato de lírios, com 4 côvados de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas do pórtico do templo.
Deu o nome de Jaquim à coluna ao sul e de Boaz à coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios. Assim se completou o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, que media 10 côvados de diâmetro por 5 côvados de altura. Era preciso uma linha de 30 côvados para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor, havia 2 fileiras que continham por côvado 10 ornamentos em forma de cabaça, fundidos em uma só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, cujas pernas traseiras eram voltadas para o centro. 3 touros se voltavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A espessura do tanque era de 1 palmo, cuja borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Tinha capacidade para 2.000 batos. Também fez 10 suportes de bronze. Cada um tinha 4 côvados de comprimento, por 4 côvados de largura e 3 côvados de altura. Os suportes eram feitos assim. Tinham placas laterais presas a armações. Nas placas, entre as armações, havia figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e dos bois, havia grinaldas de metal batido. Em cada suporte, havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do suporte, havia uma abertura circular com um côvado de profundidade. Essa abertura era redonda e, com a sua base, media 1,5 côvados. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos suportes eram quadradas, não redondas. As 4 rodas ficavam sob as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 1,5 côvados. As rodas eram feitas como rodas de carruagens. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Cada suporte tinha 4 alças, que se projetavam de cada um dos lados. No alto do suporte havia uma lâmina circular de 0,5 côvado de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do suporte. Irão esculpiu figuras de querubins, leões e palmeiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 suportes. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois, ele fez 10 bacias de bronze, cada uma com capacidade de 40 batos, que mediam cada uma 4 côvados de diâmetro. Uma bacia para cada um dos 10 suportes. Ele pôs 5 suportes no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez as bacias, as pás e as bacias para a aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas. Os 2 conjuntos de correntes que cobriam os 2 capitéis. As 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que cobriam os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas. Os 10 suportes com as 10 bacias, o tanque e os 12, os touros debaixo dele, as panelas, as pás e as bacias para a aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios. Eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Salomão também mandou fazer todos estes outros utensílios para o templo do Senhor. O altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas,
e os cortadores de pavio, que também eram de ouro. As bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, todos eles de ouro puro. As dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que Davi, o seu pai, havia consagrado e o colocou com os tesouros do templo do Senhor: a prata, o ouro e os utensílios. Novo Testamento, Lucas capítulo 20, versículos 27 ao 47. Alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Então, o segundo e o terceiro casaram-se com ela e, de igual modo, os 7 morreram sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casam nem são dados em casamento, nem podem voltar a morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Agora, no relato da sarça, Moisés mesmo mostrou que os mortos ressuscitam quando ele chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre. Assim, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então Jesus lhes perguntou: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Davi o chama Senhor. Então, como ele pode ser seu filho? Enquanto todo o povo o ouvia, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais e amam as saudações nas praças, os assentos mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.